Olá pessoal, tudo bem? Como é que foram de Páscoa? Espero que bem. Nessa aula a gente vai continuar falando do módulo 4 e 5, como nós começamos na última semana. Nós estávamos falando sobre prismas e hoje a gente vai completar falando sobre os paralelepípedos e os cubos. Na última semana nós falamos sobre as características dos elementos do prisma, como calcular a área e o volume, exercício de aplicação, e essa daqui foi a tarefa. Se você ainda não fez, corre lá, vai fazer tarefa. Agora, se você já fez, vamos continuar aqui. Ó. Nós vamos ver hoje os paralelepípedos e cubos. Vamos aprender a calcular a diagonal desse tipo de sólido, a área e o volume. E essa daqui é a tarefa desta semana. Já anota aí, dos exercícios 6 a 16. Ô, turma, na semana passada nós vimos que os prismas eram poliedros específicos, especiais, em que um par de bases aparecia, um par de faces aparecia paralelos e todas as outras faces eram paralelogramos, né? A gente viu que quando a gente desmonta aparecem duas bases, né, uma para cima, uma para baixo e paralelogramos na sua lateral. A gente viu que para calcular a área da superfície de um prisma era fácil. Era só você calcular a área da base, multiplicar por 2, porque tem uma em cima e uma embaixo, e somar as áreas laterais para você dar a área lateral. Somando as áreas laterais mais duas áreas da base, você forma a área total. Para calcular o volume era até mais fácil. Era só você calcular a área da base do prisma e multiplicar pela altura para você preencher o prisma todo com essas bases e descobrir qual é o volume que ocupa a partir então do produto da área da base vezes a altura do prisma. Em resumo, né, a área total é duas vezes a área da base, uma de cima e uma de baixo, mais a área lateral, que é a soma das laterais desse poliedro, o volume é a área da base vezes a altura. E aí eu falei também para vocês alguma coisa sobre as unidades de volume. Na época eu disse que um metro cúbico é um cubo de 1 metro, é uma caixa d'água, é bastante, é 1.000 litros. Eu disse para você que 1 litro são 1.000 ml, você já sabe disso, e que 1 ml é 1 centímetro cúbico, é um cubinho de 1 centímetro, tipo aqueles dadinhos que a gente usa de RPG, de joguinhos pequenos, né, de jogos assim de tabuleiro, tá bom? Era simples, essa daí é conversões de unidade de medida do volume que a gente vai fazer durante o curso. Muito bem. Nessa aula, a gente vai começar falando dos paralelepípedos. Os paralelepípedos são poliedros específicos formados apenas por paralelogramos. Então, os prismas podiam ter, por exemplo, base pentagonal, base hexagonal, base quadrangular, base triangular. Os paralelepípedos são os poliedros específicos que só possuem paralelogramos em suas faces, tanto na base quanto nas laterais. Os paralelepípedos podem ser oblíquos, quando forem tortos, assim como você está vendo, podem ser, podem ser retos quando as faces laterais fizerem 90 graus com a base, com as bases. Pode ser reto retângulo quando a base for um retângulo. Turma, isso aqui é como se fosse uma caixinha torcida, tá? É meio torta, né? Isso daqui são as caixas de papel, os blocos de cimento que a gente costuma ver, tá? Os tijolinhos do muro, etc. São paralelepípedos retângulos, porque eles são retos e têm base retangular. As bases são retângulos. E um tipo especial de paralelepípedo é o cubo, que é aquele paralelepípedo específico onde todas as faces são quadrados. Então, todas as faces são perpendiculares umas às outras, faces opostas são paralelas, etc, etc, etc. Aliás, o cubo é uma figura que a gente usa muito, né? Então, a gente tem usado, inclusive, desde as primeiras aulas de geometria espacial, quando a gente falava sobre posição no espaço. Agora, os paralelepípedos que vai mais interessar para nós são esses últimos dois. Esses dois primeiros raramente vão aparecer. São esses dois aqui, os paralelepípedos reto-retângulos e os cubos, que a gente vai se dedicar um pouco mais, tá bom? Reto-retângulo, todas as faces são retângulos. No cubo, todas as faces são quadrados. Vamos começar explorando esse aqui. Os paralelepípedos reto-retângulo também tem esse nome de bloco retangular, são os blocos de tijolos mesmo, bloco de muro, caixinha de sapato, caixinha de leite, são todos paralelepípedos retos retângulos. Vamos começar estudando eles, ó.
Imagine que um paralelepípedo reto retângulo como esse tenha lados, arestas da base A, B e essa aresta lateral vale C. Todas são retângulos, não se esqueça disso. Vamos lá, como é que a gente faz para calcular a área da base? Bom, lá na base você tem essa figura aqui. Você está vendo em 3D, mas ela é um retângulo. A área de um retângulo é base do retângulo vezes lado, né? Do retângulo. A vezes B, AB. Nenhuma surpresa até aqui, nada muito impossível. Como é que você calcula a área lateral? Bom, imagine que você colocasse alguém aqui dando a volta aqui no paralelepípedo, passando lá por trás dele, tarará. A área lateral teria que ser a soma de todas essas laterais. Vamos começar com essa daqui, ó. A área dessa lateral, isso daqui, lembre-se, é um retângulo de lado B e outro lado C, BC. Então a área vai ser B vezes C, BC. Só que tem outro igual a ele lá atrás, ó, do outro lado. Então você tem esse AB, esse BC, desculpa, vezes 2, porque tem a face desse lado direito e a face daquele lado esquerdo. Agora, além dessas laterais, você tem lá no fundo uma face e aqui na frente outra. Nessa face, veja só, a base também é um retângulo, esse claramente dá para ver que é um retângulo. A base mede A e a altura é a mesma altura aqui, que é a mesma altura aqui, vale C. Então, a área dele vale A vezes C. AC vezes 2, porque tem uma na frente e uma atrás. Certo? Até aqui, nada de muito novo. Eu estou seguindo toda a teoria, não decore essas fórmulas, é só raciocínio para você se lembrar na hora H de calcular. Certo? Olha só. E se a gente quisesse calcular a área total? Bom, para calcular a área total, como todo prisma, você tem que fazer a base vezes 2, porque tem uma em cima e uma embaixo, mais as laterais, que são essa mais essa, 2BC, mais a de trás e a da frente, que são 2AC. Então, a área total é o dobro da de baixo, que tem uma em cima e uma embaixo, duas vezes essa lateral, que tem essa lateral e a outra que está escondida aqui atrás, e esse AC, que é essa da frente e a outra que está lá atrás. Ou, se você quiser botar esses dois em evidências, duas vezes a soma dos produtos 2 a 2. Que fica elegante, mas fica horrível para se lembrar. Duas vezes a soma dos produtos 2 a 2. Bom, gente, eu não vou nem pedir, não vai decorar essas fórmulas. É simples, é só você calcular a área de cada retângulo, é tudo retângulo, é fácil. Calcula a área dos retângulos, soma e multiplica por 2, porque tem 2 aqui e 2 aqui. Certo? É a soma das áreas dos retângulos vezes 2. Agora, e se a gente quisesse calcular o volume? Como todo prisma, o volume é a área da base, AB, vezes a altura do prisma, que é isso aqui, ó, vezes C. Então, o volume fica bonitinho, vai. ABC. Comprimento vezes largura vezes altura. Essa daqui também é uma fórmula desnecessária, só para você aprender a calcular. É base, é a área da base, que é A vezes B, vezes a altura C. De boa. Agora, como é que a gente faz para calcular a medida da diagonal desse paralelepípedo? Veja só, vou desenhar a diagonal aqui, ó, ligando esse vértice com aquele lá no fundo. Tá aí, veja que ela passa por dentro do cubo. Como é que nós vamos fazer para achar o valor dessa diagonal? Veja só, essa diagonal sobe, vem lá de trás, passa pelo meio do cubo, chega nessa ponta, desce aqui, e se você pegar e ligar esse pezinho aqui, ó, o pezinho dessa aresta, com o pezinho da diagonal lá atrás, você vai formar um triângulo retângulo. Esse lado, pelo menos, essa aresta você sabe que vale C, né? É a aresta vertical aqui, ó. O problema é descobrir quanto vale essa linha lá no chão. Se a gente descobrir quanto vale essa linha lá no chão, que é a diagonal do retângulo que está no chão, a gente volta nesse triângulo e faz um Pitágoras rapidinho. Então, vamos tentar descobrir essa diagonal do chão para depois a gente fazer o Pitágoras aqui no triângulo roxo. Como é que nós vamos descobrir quanto vale essa diagonal aí? Pensa comigo. Tem outro triângulo retângulo escondido aí. Lembra que eu falei que a gente ia fazer uma bela revisão no começo do ano que era para você lembrar de usar isso daqui? Olha só. Aqui tem um triângulo retângulo escondido no chão, ó. Lembra que é um retângulo aqui no chão?
Você pegou um retângulo e cortou ao meio, então claramente tem um triângulo retângulo aqui. Nesse triângulo retângulo, a gente pode, né, um dos lados vale B, o outro cateto vale A. Então a gente pode lindamente jogar um Pitágoras aqui, ó. Cada um no seu quadrado, começa com o maior lado, que é esse D. Vai ficar D quadrado igual a quadrado mais B quadrado e não mexe mais porque a conta já está suficientemente feia para você passar uma raiz quadrada para o outro lado, não é mesmo? Agora, se o Dzinho, esse D, o quadrado desse D vale isso aqui, volta no desenho de trás, ó. Lembra nesse triângulo roxo? Nesse triângulo roxo, se a gente usar o Pitágoras, você vai ficar com este cara ao quadrado, é esse ao quadrado, mais esse atravessado ao quadrado. Só que d quadrado é isso aqui, ó, que a gente acabou de calcular. Então, essa diagonal zona ao quadrado, em ordem alfabética, é a quadrado mais b quadrado mais c quadrado. Repara que coisa mais linda, Shen tem. Essa diagonal zona é como se fosse uma hipotenusa de um triângulo maluco. É como se fosse um Pitágoras 3D isso daqui, ó. Lembra que o Pitágoras fala que o quadrado do maior lado é a soma dos quadrados dos menores? O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos? O teorema de Pitágoras é tão forte que ele vale até no espaço. Ele vale até nas figuras espaciais, nos poliedros, né? nos paralelepípedos retângulos, perdão. A medida da diagonal, que é a maior distância entre dois vértices ali que está possível, né? A maior distância possível ao quadrado é igual à soma dos quadrados das outras três distâncias ali, das outras três medidas das arestas. Esse daí é o famoso Pitágoras 3D. Nada demais, mas nos exercícios talvez você vai ter que enxergar esses triângulos aqui se você não quiser decorar essa formulinha, ok? Agora, como é que fica isso tudo no cubo? Vamos lá, área da base do cubo, lembrando o cubo, opa, agora sim, acho que você nem percebeu, mas no cubo, como é que o esquema vai funcionar aqui no cubo? Presta atenção. Lembrando, o cubo é formado apenas por faces quadradas. Tudo que a gente sabe sobre quadrados, a gente vai precisar de resgatar. Nós revimos no começo do ano. Quadrado, medida do perímetro de um quadrado, área de um quadrado, diagonal de um quadrado, a diagonal, a bissetriz, tarará, 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 circunferência dentro, circunferência fora. Tudo que a gente sabe sobre quadrados, a gente vai ter que voltar resgatando aqui, tá? Vamos lá. Como é que a gente calcula a área da base? Ora, lá na base, nós temos um quadrado de lado A vezes A. Então, a área da base é A ao quadrado. Agora, e a área lateral? Bom, a área lateral é esse quadrado, mais o quadrado de trás, mais o do lado, mais o da frente. São 4 quadrados iguais. Cada quadrado desse aqui, ó, tem área A vezes A. A quadrado vezes 4, por isso são 4 quadrados ao redor. Agora, como é que a gente faz para calcular a área total? Gente, mais uma vez, são todos quadrados e todos iguais, então fica fácil de fazer essa conta. É só você calcular a área desse quadrado, que é igual a desse, 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 desse e desse. Então, você calcula uma área dessas, que é A vezes A quadrado, uma, duas, opa, três, quatro, cinco, seis. Lembra que um dado comum tem 6 faces? 6 vezes a área de uma delas. 6 vezes a quadrado. O volume fica bonitinho, hein, gente? Como qualquer prisma é a área da base vezes a altura, né? A área da base é a quadrado, a gente já calculou, é a vezes a, é a quadrado aqui, vezes a altura, que também é a quadrado vezes a quadrado. Adivinha como é que é o volume do cubo? Atenção, 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 é a ao cubo. Exatamente, pessoal. Por isso que o expoente 3 a gente fala cubo. Quando a gente fala elevado ao quadrado é porque 2 ao quadrado é a área de um quadrado do lado 2. Quando você fala 2 ao cubo, você está se referindo ao volume de um cubo de aresta 2. Daí o nome do expoente ser cubo, o nome do expoente 3. É fácil, mas de novo, não é necessário decorar. Se você lembra do área da base vezes a altura, tá pronto. Agora, última coisa antes para a gente poder já fechar esta revisão
teórica. Pronto, tinha aparecido uma raiz de 2 que eu não sei de onde veio. Turma, vamos lá. A diagonal de um cubo é essa medida que vai dessa pontinha até lá naquela pontinha do lado de trás oposta a essa, tá vendo? Passando lá pelo meio do cubo. Para calcular essa diagonal, é só você enxergar a mesma estrutura que nós enxergamos antes. Ó. Essa diagonal, junto com essa aresta, junto com essa diagonal lá no chão, forma um triângulo retângulo. Então, se a gente descobrir essa diagonal, a gente faz um pitágorazinho e joga nessa daqui de novo. Agora, turma, essa diagonal do chão você nem precisa de fazer Pitágoras, porque olha só, lembra que a face é um quadrado? Essa diagonal do chão é a diagonal de um quadrado. Lembra que eu falei que a gente tem que resgatar tudo que já vimos sobre quadrados? Puxa na sua memória. Quanto vale a diagonal de um quadrado mesmo? A diagonal de um quadrado é lado do quadrado vezes raiz de 2. Mas é claro que se você não se lembra, é só jogar um pitágorazinho aqui. Esse é o quadrado, esse é o quadrado, mas esse é o quadrado, vai cair no mesmo lugar. Então, jogando o pitizinho nesse triângulo roxinho aqui no meio, você vai ficar com esse cara ao quadrado, esse ao quadrado, mas esse ao quadrado. Só que a diagonal, a gente acabou de dizer que é a diagonal de uma face, né? Essa diagonalzinha Dzinho, ó. É diagonal de uma face, é lado raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado corta a raiz, a quadrado, 2 a quadrado. Com mais um, 3 ao quadrado. Esse quadrado vai para o outro lado como a raiz de quem está lá. A raiz quadrada disso aqui, ó, o 3 não tem raiz inteira, mas o a quadrado paga o expoente e cai para fora. A raiz de 3. Então, essa daqui é a fórmula da diagonal do cubo. E olha que curioso, a diagonal do quadrado é lá, lembra, do quadrado. Pegou o quadradinho lá. Opa! Pegou um quadradinho. Essa é a medida do lado, essa é a medida do lado, medida do lado, não é? A diagonal é lado raiz de 2. No cubo, a diagonal é lado raiz de 3. Lembra que o expoente 2 é de quadrado? A diagonal é lado raiz de 2. Lembra que o expoente 3, que é de cubo, a diagonal do cubo é lado raiz de 3. Muito bem. Em resumo desta aula, então, na verdade desses dois módulos, semana que vem nós só vamos resolver exercícios. Vai ser uma semana de tirar dúvida, vai me mandando as dúvidas no Instagram. Eu vou marcar semana que vem, nós vamos só fazer aula de exercício. Acho que vai ter plantão também, fiquem atentos. Em resumo, para qualquer prisma, qualquer figura que não afine na ponta, a área total da superfície é 2 áreas da base mais a lateral. O volume é a área da base vezes a altura, para qualquer prisma, seja ele paralelepípedo ou cubo, é sempre a mesma história. A área total é base de baixo mais base de cima, vezes 2, portanto, mais a área ao redor. Já o volume é a área da base vezes a altura, não tem erro. Beleza? Agora, particularmente, aí, também aqui as unidades de volume de conversão, né? 1 metro cúbico é uma caixa d'água 1000 litros, 1 centímetro cúbico é um cubinho de 1 centímetro, é 1 ml, 1 litro são 1000 ml, 1000 centímetros cúbicos e assim por diante. Agora, especificamente em blocos retangulares, nos paralelepípedos que nós vemos aqui hoje, continua valendo, turma, a área total, base vezes 2, mais as áreas laterais. Volume, área da base, AB, vezes altura, C. Especificamente neles, a medida da diagonal é o Pitágoras em 3D. O quadrado do maior é a soma dos quadrados dos menores. E também, especificamente nos cubos, é bom você lembrar que o cubo, né, qualquer cubo é formado apenas por quadrados. Então, tudo que você sabe sobre quadrados, você precisa de aplicar nos cubos também. A diagonal da face do quadrado de cada face é lado raiz de 2 e a diagonal do cubo é lado raiz de 3. Dá um print nessa tela, salva isso aqui, porque isso daqui é o que você vai usar para resolver todos os exercícios dos módulos 4 e 5. Tá bom? Ô, gente, eu vou pedir sua paciência. Ó. Eu tenho 2 exercícios para resolver aqui, mas eu não vou abrir um vídeo só para gravá-los, né? Só para falar deles, tá bom? Já vou resolver tudo aqui, vai passar um pouquinho do tempo previsto,
Mas aí a gente já mata tudo num vídeo só para não ter que subir 2 vídeos lá pro YouTube. Tá? Gracinhas. Vamos juntos para o caderninho. Aí, ó. Exercício módulo 5, veja lá na sua apostila, confira lá a página, né? Módulos, deixa eu já arrumar aqui, é módulo 4 e 5, né? Ou é um módulo duplo, módulo 4 e 5. Vamos começar por esse aqui. O volume de uma caixa cúbica é 216 litros. Litros. A medida de sua diagonal em centímetros é... Ô, turma, presta atenção. Vou desenhar um cubo do jeito que minha mãe me ensinou quando eu era pequenininho, hein? Vocês têm dificuldade de desenhar? Olha só. Opa, tinha ido pro resumo. Deixa eu voltar para cá. Minha mãe me ensinou a fazer cubo assim, ó. Desenha um quadrado na frente. Pronto. Agora, aqui do meio do quadrado, você tenta desenhar outro mais ou menos do mesmo tamanho, ó. Olha lá. E agora você liga as pontas. Deixa eu ligar com um segmento de reta aqui para ficar bonitinho, vai. Aí, ó, daqui para cá. Mais um daqui para lá. Mais um daqui para lá. E ficou torto. E mais um daqui do biquinho até ali. Pronto. Deixa eu tentar fazer mais um aqui para ver se acerta. Ih, já era. Daqui até aqui. Pronto. Certo? Tá aí bonitinho. Nosso cubinho mais ou menos desenhado. É só desenhar um quadradinho encaixado no outro e ligar as pontas. O que a gente sabe? A gente sabe que o volume é 216. Então, a gente sabe que o volume é 216 litros, né? E ele quer saber a medida da diagonal. Gente, ele quer saber a medida da diagonal, hein? Vamos lá. A diagonal do cubo vai daqui até ali, por exemplo, passando por dentro, ó. Vai daqui até aqui. A diagonal do cubo de zona, a diagonal de zona, vai ser aresta raiz de 3. Decora. Se a gente descobrir a aresta do cubo, acabou o problema. Adivinha de onde a gente vai descobrir? Através do volume. O único problema é que ele quer a medida da diagonal em centímetros, só que o volume está em litros. Eita nós, e agora? Bom, para você cair em centímetros, você vai ter que tirar esse volume de litros, tem que cair em centímetro cúbico. Vamos lá. Para cair em centímetro cúbico, você vai lembrar disso aqui lá do resumo, olha só. Olha lá, ó. 1 litro são 1000 centímetros cúbicos. 1 litro, 1000 centímetros cúbicos. Então, 216 litros são 216. Vou fazer passo a passo, hein, ó. 1000 ml. Não sei por que aquele negócio ficou daquele jeito. Cada litro vale 1000 ml. E cada ml vale 1 centímetro cúbico mesmo. Então, o volume desse cubo é 216 mil centímetros cúbicos. Só que o volume de um cubo é fácil calcular. É só fazer área da base. A área da base é A vezes a altura, que é A também. A vezes A vezes A ao cubo. A ao cubo é igual a 216 mil centímetros cúbicos. Então, o A vai ser a raiz cúbica de 216 mil centímetros cúbicos. Agora, olha só. A raiz cúbica de 216 é 6. A raiz cúbica de 1000 é 10. E a raiz cúbica do centímetro ao cubo, corta o cubo do centímetro, centímetro. Então, a aresta desse cubo vale 60 centímetros. Se a aresta desse cubo vale 60 centímetros, então sua diagonal vai valer 60 raiz de 3. Como marca a resposta da alternativa D. Facinho, vai. Agora veja só o exercício número 2.
No bloco retangular mostrado na figura a seguir, as faces A, B, C, D e E, F, G, H são quadrados iguais. Então, ó, A, B, C, D e E, F, G, H são quadrados iguais. Então, é tudo quadradinho, tudo igualzinho aqui, tudo 90 graus, tá bom? E as demais faces são retângulos iguais. Então, aqui é um retângulo, aqui é outro retângulo, e todos eles iguaizinhos uns aos outros. Tá bom? Cada quadrado tem perímetro 160 centímetros. Opa! Vamos lá. Gente, o perímetro de um quadrado vale 1.600 centímetros. Isso quer dizer que o lado do quadrado vai ser 1.600. Lembra, o perímetro, esse mais esse mais esse mais esse é 160. Então, é só dividir por 4, vai dar 400 centímetros cada um. Então, aqui tem 400 centímetros, 400 centímetros. Só que tem um detalhe. Depois ele vai falar que cada retângulo tem um dos lados medindo 7. Bom, a base desse retângulo vale 400 centímetros. Então, a medida 7 tem que ser aqui na vertical. Metros. Por isso, eu vou usar esses 400 centímetros como 4 metros também. 4 metros aqui, 4 metros aqui e assim por diante. Beleza? Então, a gente está aí com um paralelepípedo bonitinho. 4 por 4 no chão, por 7 de altura. Primeira pergunta. Qual é a distância em metros do ponto A, que está aqui, ao ponto G, que está lá atrás? Eita, hein? Como é que nós vamos descobrir essa distância até o ponto G? Você ainda não está na idade para saber, mas matematicamente nós vamos perceber que essa distância vai pegar o vértice aqui da frente e vai ligar no vértice lá no fundo, passando pelo meio. Essa distância é a diagonal. Então vamos resolver aqui, letra A. A distância de A até G é igual à diagonal do paralelepípedo. Para você achar essa diagonal, que eu vou chamar de Dzão, é só você usar o famoso Pitágoras 3D. Lembra? Cada um no seu quadrado começa pelo maior lado, que no caso é a diagonal zona. Diagonal zona vai ser igual. Vamos lá. Arestinha aqui de baixo. 4. Arestinha lá de baixo também. 4. Arestinha da lateral aqui, ó, vale 7. Manda 7 aqui também. Somou tudo, tem que dar a diagonal zona. Turma, isso é claro, se você não quiser fazer um Pitágoras nesse triângulo que está aqui em pezinho, depois que você fizer um Pitágoras nesse triângulo que está aqui deitadinho, ó. É claro que você pode fazer 2 Pitágoras aqui, mas sai direto pela formulinha, ó. Diagonal ao quadrado vai dar 4 ao quadrado é 16, mais 16 mais 49. 49 mais 31 dá 81. Então, essa diagonal vai ser raiz de 81, que é 9 metros. Portanto, a distância de A até G vai dar 9 metros, que não coube aí onde você está vendo. Certo? Rabisquei toda a figura, mas ficou bonitinha, vai. Agora, pergunta, letra B. Qual que é o volume desse bloco retangular? Ah, gente, todo bloco retangular também é prisma. Então, o volume também é a área da base vezes a altura. Opa, agarranchou aqui, hein? Área da base vezes a altura. Agora, qual é a figura que tem lá na base mesmo? Lá na base tem um quadrado 4 por 4. E a altura desse prisma
é 7 desse paralelepípedo no caso. Então, o volume vai ser, olha que maravilha, que prático, né? 4 vezes 4 vezes 7, 112. 112 metros cúbicos. Ai, mas ele pediu em litros. Quase que eu deixei escapar, hein? Em litros. Ora, você tem que lembrar nessa hora, gente. 1 metro cúbico é uma caixa d'água. Isso significa que 1 metro cúbico são 1000 litros. Por isso, o volume em litros vai ser 112 mil litros, como eu marquei aqui, tá bom? Ô, gente, essas anotações de sala, essas resoluções estão lá no bit.ly/listas podoo, como você já tem acessado para pegar os materiais, podoo com 2 Os no final, como você já tem acessado para pegar os PowerPoints que eu tenho usado em aula, tá bom? Ó, me manda as dúvidas que você teve da tarefa, que você não conseguiu fazer no Instagram, me manda até segunda-feira da semana que vem, que é quando eu vou gravar o vídeo com a resolução para eu postar na quarta-feira, tá bom? Bons estudos, não se esqueça aqui de retomar a tarefas desta semana, vai estudar a tarefa dessa semana e a gente se vê semana que vem. Bons estudos, até a próxima, tchau!